Fala, Dev! Beleza? Jaqueline aqui. E hoje a gente trouxe um formato totalmente diferente. Então aqui é um bate-papo com o Sérgio. E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo certo, Jaque. Se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece. Não, eu tenho que começar com o meu bordão também, né? Fala, galera, beleza? Boa. Eu sei que aqui é Fala Dev, mas o meu é Fala, galera. Não, tá ótimo. Pode ser um Fala, Dev, galera. Tá Pode tudo ser certo. Bom, eu sou o Sérgio, sou head de engenharia lá na Matchbox, tenho 31 anos, sou formado em sistemas da informação. O que mais que eu tenho que falar aqui? O que você gosta de comer? O que eu gosto de comer? Eu gosto de comer tranqueira. Boa resposta, tranqueira. Tranqueira, qualquer coisa que tiver, lanche, pizza, essas coisas que eu gosto de comer, assim. Rodízio, vixe, eu sou... Maravilha. A gente pode começar discutindo a divisão ideal num rodízio. Não, tô brincando. Não, mas vamos lá. Então deixa eu começar a fazer algumas perguntas aí, né? Tu falou que é head de engenharia lá na Matchbox. Então começa falando pra gente o que é um head e o que é o head de engenharia. Tá, o head talvez seja uma nomenclatura aí de mercado, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas ele nada mais é do que são gerentes, uma parte da diretoria, assim, simplificando um pouco, tá? Então, cara, um head é um gerente. Pode ser um head de engenharia, talvez seja um tech manager de uma empresa menor, né? Ou daí já numa empresa maior já é um diretor, né? Um diretor de tecnologia de uma empresa, né? Eu vejo mais dessa forma, tá? Então, um head de engenharia é alguém que está à frente dessa parte de tecnologia de uma startup, de uma empresa, tá? Então, perfeito. E aí, quando a gente começa a falar, né, saindo de dev ali para ir para cargos de liderança, a gente tem uma preocupação muito grande de quando que a gente ainda continua sendo técnico, né? Quando a gente ainda continua estudando a parte de código e quando a gente foca só em gestão. No caso do head, o quanto que é código, quanto que é técnico, quanto que é gestão? Tá. Beleza. Tem uma definição aqui também de mercado, tá? Tem o VP de engenharia e tem o CTO, né? Que às vezes tem empresas que só tem um dessa posição, ou tem empresas que geralmente tem dois, tá? Então o VP de engenharia, ele cuida mais da parte de people. E o CTO, ele cuida muito da parte de tecnologia e de produto, tá? Aí quando a gente pensa num head, que talvez seja numa empresa um pouco menor, que tem esse papel, ele faz um pouco dos dois, né? Eu não sei ao certo, não lembro agora o que você perguntou mesmo, qual que é a diferença. É que eu fui para outro caminho ali que eu tava lembrando. Não, mas tá dentro. Mas tá dentro. Quando você é head, o quanto que você olha pra parte técnica, tá. quanto pra parte de gestão de pessoas? Isso, legal. Então, daí eu expliquei, empresas maiores têm essa separação, tá? Então, o VP de engenharia, que ele olha muito para pessoas, e o CTO, ele olha muito para produto e tecnologia. Não que o VP não olhe, tá? Para produtos também. Aí quando a gente parte para uma empresa menor, tá muito concentrado numa startup iniciante ali, tá muito concentrado numa pessoa só, né? Uhum. Então eu diria que assim, hoje de tecnologia, eu me dedico, sei lá, uns 20% do meu tempo para questões tecnológicas, tá? Então, eu posso ir atrás de novas tecnologias, eu tô em contato direto ali com os tech leads, com o pessoal de DevOps, vendo coisa nova pra gente experimentar e pra gente encontrar alguma solução que possa resolver algum problema que a gente tenha, que a gente lançou um MVP e deu certo ali algum módulo, assim, alguma coisa nesse sentido, então a gente tá experimentando ali. Então, basicamente, eu fico nesses papos, nessas conversas, até me envolvo em uma ou outra experimento. Tenho meus PRs lá, mas são muito... diria que é pouca coisa que eu faço, assim, de experimentação. Não sei se todos os heads vão ter esse tipo de dedicação, né? Aí 80% do meu tempo eu fico em outras questões. Questões mais estratégicas, visão de produto, cuidando das pessoas, formando novas lideranças, preocupado em montagem de time, em construção.
em vez de estar todo mundo motivado, está todo mundo com os planos de carreira, né? Todo mundo está fazendo a gente chama de OKR individual ou PDIs, né? Então todo mundo tá com os PDIs prontos. Estou muito mais preocupado com as pessoas, os outros 80%, e com o negócio, do que com tecnologia. Tecnologia não que eu não faça, mas eu deleguei mais tempo para outras pessoas. Perfeito. E como é que foi a tua jornada para tu sair de dev? Você era de qual stack? Já vamos começar com a treta das stacks. Tá. Eu divido minha carreira assim, mais ou menos antes de eu empreender, depois que eu empreendi, daí depois a parte de liderança mesmo. Uhum. Então, antes de eu empreender, eu vim muito do .NET, né? Então, eu comecei em 2008, né, como na faculdade, mas eu comecei a programar mesmo e comecei a me interessar mais por tecnologia quando eu fiz meu técnico de informática. Então eu fui da última turma de Clipper. Nossa! Do técnico de informática que eu fiz. Você fez junto com o ensino médio? Fiz. Então, meu primeiro contato foi com uns 15 anos lá. Aí depois eu fui pra faculdade, daí na faculdade tinha Java, tinha outras linguagens lá que a gente aprendeu, C, né? Tinha algumas outras linguagens, mas profissionalmente eu fui muito pro .NET. Então, tive contato com muita coisa antiga, né? Então eu falo que essa parte assim da minha carreira foi antes de empreender, tá? Então eu fiquei uns 6, 7 anos antes de eu empreender, muito contato com .NET. Tá? Então ASP.NET, ASP.NET MVC, Webforms, só coisa tranqueira antiga aí. Tô falando de 2008 até 2014, 2015. Caramba, foi muito tempo ainda. Aí tive contato com essa turminha do .NET, o pessoal lá da Lambda, sou fanático pelos caras lá, eu acho muito, muito interessante. Você chegou a trabalhar lá? Não trabalhei lá, mas tive muita vontade, né? Porque, eram os melhores caras, assim, da stack, assim, né? Muitos MVPs saíram de lá, muitos né? MVPs de C# e tal. É verdade. Então, aí eu trabalhei em empresas grandes até, mas mais como consultor, assim, né? Trabalhei para Submarino Viagem, Centauro. Então, peguei o comecinho da Centauro, assim, que eles tinham e-commerce próprio ainda. Uau. Então, foi bem legal essa época. Por exemplo, o time lá tinha 4 pessoas, cara. Hoje a Centauro tem, sei lá quantos programadores lá. Caramba. A gente saiu de um cenário de vender, acho que 100 mil por dia, para vender 1 milhão, assim. Com uma plataforma própria em .NET lá, com essas 4 devs. Imagino que você virou muita noite. Não tinha continuous deploy, Nossa. A gente tinha tinha tipo os Blazor da vida lá, os servidores lá. A gente, era de terça-feira ou segunda, não lembro agora. A gente pegava reembolso de táxi, ia pra Centauro, aí fazia o deploy 4 horas da manhã, tipo, pegava o táxi 4 horas da manhã, ia pra Lapa. Chegava lá, não tinha ninguém no escritório, né, lá no grupo SBF lá. Fazia o deploy lá no servidor, arrastava, né, as pastinhas, pra quem não sabe, né. Abriu o FTP lá, arrastava a pastinha pra cá e pra lá. E tinha também, dava pra fazer pelo Visual Studio também, mas a gente arrastava eu lembro que eu arrastava as pastinhas lá, gerava o build, arrastava as coisas lá, publicava em produção. Nossa, essa época do FTP aí é complicada. Pra quem não conhece, quem não pegou essa época, a gente arrastava os arquivos, né? Tipo, tinha aqui a pastinha, como se fosse a pasta do Windows e a pasta aqui do servidor. Aí arrastava pra cá. Se 2 pessoas estavam fazendo isso ao mesmo tempo, um arquivo sobrescrevia o outro. E já era, você perdeu o que tava lá antes. Já perdi muita alteração dessa forma. Aí essa parte, assim, foi antes de eu empreender. Depois eu com um amigo da faculdade, a gente abriu uma consultoria. A gente tinha muita ideia porque tava com o boom dos aplicativos, assim, né? E daí a gente, vamos fazer alguma coisa pra resolver... Não pra resolver, mas pra, tipo, atender essa demanda
latente de aplicativos que começou a surgir, assim. Todo mundo queria fazer um aplicativo. Tipo, da sua empresa, né? Enfim, teve... E a gente usava plataformas prontas, tá? A gente nem programava muito, assim. Que plataforma que vocês usavam? Eu não lembro agora o nome das plataformas, mas eram umas plataformas americanas, assim. Tem aquela plataforma... Esqueci o nome agora. Mas era low code? Tipo low code, no code a gente usava. A própria plataforma já buildava o aplicativo, ela já tinha algumas funções prontas. Aí a gente começou a ir pro mercado com isso. Aí a gente começou a ficar conhecido, começou a virar... Porque assim, a pessoa vê que a gente faz isso, é uma porta de entrada para a pessoa querer fazer o que ela quiser. Tipo, o aplicativo em si, ele não dava muitas possibilidades para a pessoa, tá? Mas ele foi uma porta de entrada para a gente conhecer empresas, conhecer, por exemplo, a gente tinha clientes grandes, então a gente tinha Suzano, Papel e Celulose, Roche, porque as pessoas conheciam e sabiam que a gente fazia alguma coisa ali, falavam, pô, se esse cara faz isso, ele faz tudo, né? Então, isso abriu muita porta pra gente. A gente fez vários desses, mas no fim das contas, a pessoa não quer só aquilo. Ela quer algo personalizado pra ela, além, né? Ela quer ir além daquilo lá que o no-code fazia na época. Então, isso foi uma porta de entrada pra gente, assim. E daí, cara, nessa época aí eu já tava em outra stack, já tinha ido mais para uma linha de JavaScript mesmo, mais com Node, comecei a trabalhar com Node, fazer coisa muito rápida, eu melhorava muito alguns templates que eu tinha, tipo, fazer umas APIs assim, usando muito ORM, tudo coisa muito rápida assim, coisa bem rápida para acelerar o desenvolvimento, né? Não tinha tempo para ficar pensando duas vezes se ia ser SQL, eu ia resolver, se eu ia resolver com NoSQL, não tinha... Tipo, consultoria, a gente criava coisas bem rápidas, né? Tipo agência, assim, né? Num estilo de agência. Daí foi uma época, assim, que eu tinha sido pouco... Assim, poucas vezes eu tinha liderado um time até aquele ponto ali. Eu não tava... Vou dizer pra você que eu não tava preparado pra ter uma empresa. Fui jogado na fogueira ali, mas por essa vontade mesmo de empreender. Tá? Sempre tive esse lance de ter minha empresa, de empreender, de fazer alguma coisa diferente, isso sempre mexeu comigo. Mas, pô, eu era novo, né, jovem naquela época, assim, não sabia nem lidar com os funcionários. Então a gente chegou na época que, antes de eu sair, acho que a gente já tinha uns 20 e poucos funcionários. Você tinha sociedade? Tinha sociedade. Aí você cuidava da parte de tecnologia e teu sócio? Meu sócio fez faculdade comigo, meu ex-sócio, né, mas ele ficava mais na área comercial, assim. Comercial, marketing, tá. Ele é muito bom, ele continuou com a empresa, ele continua até hoje, tá. Então, mas ali naquele momento eu não sabia lidar com as pessoas. Assim, as pessoas gostavam muito de mim, me admiravam como chefe, como líder, não sei como que como era. Dev, como pessoa. Como pessoa. Me admiravam de alguma forma, mas eu não sabia lidar ali com... vamos dizer assim, eu não tinha algumas práticas na mente de como eu devia lidar com as pessoas, assim, sabe? Eu não tinha ali... Putz, eu preciso... Nem na época, eu acho que muitas empresas não tinham essa prática de feedbacks, one-on-ones, reconhecimento, saber fazer um onboarding certinho, enfim, eu não sabia nada disso, assim, que eu acho que muitos líderes até hoje, eu vejo que ainda não sabem disso, não vê o liderado, que ele tá numa jornada ali dentro. Ele não olha isso, né? Então, não tinha, assim... preparo técnico eu tinha, mas eu não sabia como também passar esse conhecimento, como fazer algumas dinâmicas ali que poderia... Ou delegar direito, eu não sabia. Então, muitas coisas assim, que você fala, pô, são básicas, né? Então, fui jogado totalmente na fogueira naquele momento, como líder, né? Bom, enfim, não deu muito certo ali
minha sociedade, né? Eu acabei saindo. Daí eu voltei pro mercado, e daí eu falo que é a parte depois, assim, né? Que é a parte mais de liderança mesmo. Voltei a trabalhar, rapidamente, assim, consegui me alocar como tech lead, porque, pelo meu conhecimento, experiência e tudo mais, e o mercado, tipo, tá super aquecido. Super aquecido. Aí comecei a trabalhar como tech lead, fui pra RD, né? Acho que o marco, assim, da minha carreira também é essa passagem que eu tive na RD Station. Fui pra RD muito interessado em trabalhar com dados lá. Mas daí comecei a pensar, assim, no que eu tinha feito, fazer uma... Às vezes a gente precisa dar uma pensada na nossa carreira, né? Sabe, que tem aqueles momentos... A gente tava passando um momento de pandemia e algumas coisas assim também. Foi um pouco antes, mas a gente teve esse momento também. Mas eu acho que a gente precisa fazer um exercício de pensar na gente, assim, pensar na nossa carreira, de reflexão, né? E eu refleti muita coisa ali naquele momento e falei, cara, liderei time, depois liderei como tech lead 2 squads, né? Na Duratex lá, eu era responsável por 2 squads, uma de mobile, outra de um clube que eles tinham lá, um clube de pontos. Uhum. Aí, enfim, falei, cara, todo mundo gosta de lidar comigo, assim, eu acho que eu sou talvez tenha algum soft skill aí que faz a diferença nesse contato com o dev e tal. Falei, eu quero ser líder, eu sou bom tecnicamente, eu resolvo, dá pra mim ficar ainda melhor, né, com conhecimento de arquitetura, alguma coisa assim. Mas naquele momento eu refleti e falei assim, eu acho que falta esse profissional também. Esse profissional um pouco mais que pensa, que lidera, né, que é um gestor também. Um gestor mesclado, né. Eu gosto muito também, eu recebi uns feedbacks umas vezes que a galera falava assim que, eu gosto do teu trabalho porque ninguém te passa a perna. Então, tipo, você é um líder que ninguém te passa a perna porque você tem bastante conhecimento técnico, né? Justo. Então, eu fiquei nesse impasse. Em certo momento, assim, eu fiquei nesse impasse. Será que eu me desenvolvo mais tecnicamente? Será que é o momento de eu ir mais para essa liderança? E daí eu decidi ir mais para a liderança na RD. Aprendi muita coisa lá. Eles têm um processo de formação de líderes lá muito legal. Então a gente fez diversas rodadas de formação mesmo, com consultoria externa, com o pessoal lá do RH mesmo. E daí depois vim agora para Matchbox. Então, mais ou menos assim, essa é a história do Sérgio, contando um pouco de stack. Eu não mudei muito minha stack, tá? Então eu venho, depois que eu comecei a empreender, eu fui mais pro JavaScript, pro Node. Na RD eu mudei um pouco, por conta do produto lá, que eles trabalham com Rails, tem Ruby, tem Go, tem um monte de coisa lá. Então, cada projeto que eu liderei lá o time de International, é o time que mais sofre lá, porque você tem que... tipo assim, International, você vai mudar alguma coisa para International, você tem que explorar o produto inteiro. Então, você não é dono de um repositório lá, que tem uma stack definida e você vai trabalhando. Agora a gente tem que mexer em tal coisa para o público X. Então, a gente tem que entender lá como que eles resolvem o problema e pode ter outra stack lá. Nossa. Então, você acabava aprendendo um pouco de tudo, assim. Foi o único momento que eu tive contato com outras tecnologias assim, mas agora na Matchbox também só trabalho com Node e com JavaScript mesmo. Perfeito. Sabe o que eu achei legal na tua história? Quando a gente tá lá no início de carreira, e eu não sei se isso aconteceu com você, tem uma pressão do, putz, o que eu vou escolher pra fazer? Será que eu vou programar JavaScript, só JavaScript? Será que eu vou ser front? Será que eu vou ser back? Meu Deus, eu não sei o que escolher que eu vou fazer o resto da minha vida. E aí na tua história fica bem claro isso. Tu começou lá como Dev C Sharp, né? Dev .NET. É a mesma coisa, né? Que eu não entendo dessa parte. A linguagem é C Sharp e o framework é .NET, né? Tá. Alguém já tinha falado isso pra mim, verdade. Ok, .NET. Você começa lá com .NET
E em algum momento você começou a fazer 1000 outras coisas, mudou de linguagem. Como é que foi a tua mentalidade na hora que você falou assim, pô, tá bom, agora eu vou mudar minha stack para JavaScript porque eu tô olhando para liderança e tá tudo bem, não tá tudo bem? Sentiu aquele pezinho no coração de estou abandonando a minha linguagem mãe? Tem esse peso, né? Você falar de... putz, não vou programar mais, né? E agora? Eu tava lá no .NET, né? De repente surgiu uma proposta de eu ir pra F-Câmara, que é uma consultoria em São Paulo, já que também trabalhou lá. E daí eu fiz um teste lá, eu tava pensando que eles me mandaram um teste em .NET. Aí eu falei, fiz o teste, passei no teste, fui super bem, né? Mas como você sabe, quando você trabalha em consultoria, você não escolhe muito no que você vai trabalhar. Aí eu cheguei lá no meu primeiro dia de trabalho e tal, todo animado, .NET e tal. Aí eu recebi um projeto Node pra trabalhar. Daí eu falei, putz, ferrou, né? E agora? Mas depois eu fui alocado em algumas empresas de .NET também, que eu trabalhei. Mas eu acabei gostando do Node. Não sei como, assim, eu acabei me dando bem, curtindo. Tem lá o... É estranho falar que eu curto JavaScript, né? Porque não sei, é estranho? As pessoas, pô, você veio do .NET, uma linguagem tipada, super foda e tal, agora tem o .NET Core e tal, como que você foi pro JavaScript e você curtiu aquele lixo, né? O dev vai falar, que né? Isso? Você curtiu aquilo lá, né? Aqueles devs mais chiitas, né? Mas eu acabei, assim, eu entendi os porquês do JavaScript, né? Que é uma linguagem que, pô, não tem atualização, né? Tem que funcionar desde do JavaScript lá. Primeiro ele tem que dar suporte, né, pro browser. Então eu acabei entendendo aquilo lá. E acabei aprendendo as minúcias. As minúcias ali, as nuances e tal. Que é importante, que faz parte ali, né, da linguagem, né? E, cara, acabei gostando pela facilidade mesmo. Né, pela simplicidade, talvez, ali, né? Ou seja, você acha o JavaScript melhor que C Sharp? Não vou entrar nessa não, nem entra. É brincadeira. Mas tipo, acabei me dando bem. Acho que o que eu posso dizer aqui é que, tipo, acabei me dando bem. Acho que o recado também você aprende uma linguagem, você tá preparado para qualquer mudança ali na tua carreira, né? Acabei me dando bem, tipo, comecei a trabalhar em outros clientes que usavam e tal. Aí acabei tendo contato com frameworks mobile um pouco ali, antes de empreender. Acabei tendo contato tipo com Ionic, Cordova, essas coisinhas aí, né? Que dá dor de cabeça pra caramba, antes do React Native lá. Nossa, Ionic com Cordova, eu não sei como é que é hoje, mas na época que eu usava AngularJS, lembra? Nossa, aquilo dava muita dor de cabeça. Então, lá na F-Câmara eu fiz muito projetinho com Ionic, com Cordova e tal. Então peguei essa fase aí que foi importante pra eu empreender, assim. Então, foi meio estranho essa passagem, mas foi bem assim no momento que eu tava empreendendo que eu comecei a conhecer ali das linguagens e tal, que eu fiz essa migração. Não sei se foi estranho, não sei como que é para as outras pessoas, mas nunca mais assim eu tive tanto mais contato com .NET. Infelizmente, porque eu gostava até. Tá? Mas eu fui perdendo assim, por causa que você não vai usando mais, né, com os clientes, eu fui... eu vi assim o .NET Core, mas não fucei. Você não pegou ele pra codar? Não peguei ele pra... Tipo, com carinho devido, né? Que eu poderia ter dado, assim, fiquei 6 anos com essa linguagem, no framework ali, e não peguei todos os pormenores ali das atualizações. Mas tu pegou o JavaScript dentro da consultoria, codando, ou tu pegou o JavaScript como líder? Codando. Aí depois, teve uma época na F-Câmara lá que eu liderei alguns projetos, que eu era o tipo tech lead da squad lá e tratava já direto com o cliente. Então negociava com o cliente, falava com o cliente diretamente, e eu era o líder ali mais técnico da squad lá que eles formavam.
Então foi essa minha experiência antes de empreender, tipo, tive uns 6 meses, 1 ano nessa experiência, antes de empreender e já ter que ser o líder foda na minha empresa, entendeu? Justo. Então não tive tempo nenhum, assim. Então eu vou te trazer as perguntas polêmicas agora. Tá. Deve falar com o cliente ou não falar com o cliente? Eis a questão. Acho que pode falar com o cliente. Acho que deve falar com o cliente. Acho que é um processo, é uma fase, né? Por que não falar? Agora, tipo, tem que inverter essa pergunta, né? Por que o dev não deve falar com o cliente, né? Porque a gente tem um estereótipo de dev, né? Que é aquele cara caladão, comendo uma pizza no escuro, só com a luz do monitor na cara dele. E apesar desse estereótipo não ser verdade, né, e já tá intrínseco para muitas pessoas que não é verdade, mas a gente ainda tem o perfil do dev que não se comunica bem, que não fala, que gosta de ficar quietinho, só receber as tarefas e sair ali codando. E quando a gente fala de falar com o cliente, a gente tá cutucando essa pessoa, né, essa pessoa mais tímida, que não quer falar, que quer ficar no cubículo dela. E aí vem a questão, comunicação é uma soft skill realmente interessante para dev? Então, a gente... esse dev aí, ele tem que entender que mesmo que ele vá pro lado especialista, né? Que ele fique enfurnado lá, que ele vai ser o cara que vai... ele vai ser a bíblia, né? De algum framework. Ele tá trabalhando com pessoas, com outras pessoas, né? Então, algum mínimo ali de contato interpessoal, ele vai ter que ter. Nem que seja com o time dele, né? Tá, beleza, ele não vai ter contato com os clientes diretamente. Mas minimamente, ele vai ter que ter um contato com o PM ou com o PO lá que seja, e com o time dele, para eles se resolverem, né? Então, Então, assim, e quanto mais especialista e mais você vai se desenvolvendo, mais... acho que a palavra não é cobrado, mas é mais envolvido com a empresa, com o negócio e com tecnologia, né? Que no fim é negócio, é um meio, né? Se a gente for ver, tecnologia é um meio para resolver alguma coisa. Eu acho essa visão legal, porque eu não sei quando tu começou, mas eu tinha uma visão muito... de que eu chegava na empresa e eu tava escrevendo código e aquele código era o serviço que eu tava vendendo pro meu chefe, entendeu? Então ele me pagava por aquelas linhas ali que eu tava escrevendo. Certo. E aí em um momento eu entendi que não, que aquilo ali é usado para um negócio que gera dinheiro, que impacta pessoas, que enfim, tem toda essa visão, né? Então a gente até surge com a frase, tem que entender de negócio. Né? E aí eu te pergunto, já que você tá aí desse lado como head, né? Certo. O que você diria para devs que estão começando, devs que estão iniciando o teu conhecimento técnico agora, para eles conseguirem aprimorar a comunicação e para eles conseguirem aprimorar essa visão de negócio? Tá. Acho que a comunicação, o dev tem algumas atividades que ele pode fazer, né? Algumas práticas assim, né? Então, uma apresentação com outros stakeholders, né? Então, pode ajudar ele a destravar alguma coisa ali. Então, o time vai fazer alguma entrega. Tem algum dev que quer se desenvolver em comunicação. Cara, esse dev tem que propor. Pô, eu posso falar? Posso... nas reuniões, né? Acho que nas reuniões começar a falar, né? Com o próprio time. Então, essas pequenas atividades acho que vão destravando o cara que quer falar sobre comunicação, né? Quer desenvolver comunicação. A outra era o dev... Entender de negócio. Entender de negócio. Ah, legal. Então, daí, para entender de negócio, aí o dev ele tem que ser um pouco mais crítico sobre o que ele está fazendo, né? Então, porque beleza, a tecnologia é um meio que vai resolver algum problema de alguém, né? Então, muitas vezes, depende do negócio, né? Porque se a gente for ter um olhar para as coisas do dia a dia, B2C, acho que é muito mais fácil, porque a gente já se coloca no lugar, né? Tipo, trabalho no iFood. Beleza, eu sou cliente do iFood, né? Já é muito mais fácil eu entender do negócio. O que vai facilitar para mim mesmo usar o aplicativo, usar as coisas ali, né?
Mas quando a gente fala de B2B, de alguma coisa financeira, de algum aspecto assim, é um pouco mais complicado. E daí você tem que ter um pouco mais de vivência, né? Você tem que estar ali pelo menos 1 ano, 2 anos, para você ter um entendimento melhor das regras de negócio, de como que funciona, de como que a empresa ganha o dinheiro naquele jogo, né? Então, muitas vezes é um pouco mais difícil de entender, mas você ali você que está como dev, não é tão difícil se você está numa outra posição, né? Para entender sobre o negócio, né? Tipo, dentro da empresa. Então, muitas vezes você é, sei lá, do financeiro ou do RH, você acaba nem entendendo do negócio, né? E a gente, como dev, a gente tá muito mais perto do core da empresa, né? Do dia a dia ali, pra gente saber o que afeta a empresa ir bem ou não. Então, é muito mais fácil pra nossa posição pra gente entender o negócio, mas só com o tempo mesmo, pra você, a empresa, sei lá, trabalha no PicPay, né? O PicPay ganha dinheiro emprestando dinheiro para outra pessoa. De que forma? A pessoa fazendo um Pix no crédito, a pessoa fazendo, sei lá, alguma transação aqui que ela é cobrada uma taxa de serviço. E assim vai indo, né? E daí surgir... Por isso que acho que o nosso papel é muito importante, acho que nas empresas, né? Não só por economizar e tal, mas por insights mesmo que a gente pode dar. Esse lance da gente experimentar e fazer as coisas pra ver se dá certo, se alguém compra, acho que é muito importante. Uhum. Eu vejo o nosso papel assim como vital nas empresas hoje em dia, assim, tipo nessas questões de negócio mesmo. Acho que vou dar um exemplo. Teve uma vez que a gente estava querendo fazer como que era? A gente estava querendo fazer disponibilizar landing pages para o nosso cliente. Então a gente trabalha com RH lá na Matchbox. Então a gente estava querendo fazer disponibilizar landing pages. Nosso cliente ele precisa fazer uma página de carreiras, fazer uma landing page de evento, alguma coisa, landing page, tá? Ok. A gente faz marketing. Para resumir para a galera, a Matchbox faz marketing para RH. Boa. Tá? Então, tudo que você pensar aí dessas... Tipo, a gente é RD Station focada no RH. Esse marketing para RH é fazer as campanhas para contratação. Campanhas. Posso fazer qualquer coisa que ajude o RH a ter jornadas melhores. Jornadas mais inspiradoras, jornadas encantadoras. Então, por exemplo, por que hoje a gente não dá feedback para todo mundo que tem negativa nos processos? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo tá preocupado. Então, poderia ser um processo automatizado, né? Que as empresas não têm essa preocupação hoje. Com a nossa ferramenta, você consegue pelo menos dar um não mais bonito. Nem que você... Não precisa ser o específico, né? Você não precisa preencher lá, não quero te contratar porque... Você não tem tempo para isso. A gente sabe que você não tem, mas você precisa responder a pessoa, né? Talvez, num segundo momento, quando você tiver mais pessoas na tua equipe de RH, talvez você consiga, com mais qualidade, responder. Ou, pelo menos, você tá em dúvida em 2, responde esse 1 que não passou, né? Quando tem um monte para responder, eu concordo, beleza, não tem tempo. Mas tava em dúvida em 2. Responde esse 1 de forma que ele consiga melhorar numa próxima entrevista, entendeu? Então, é isso. A gente prega não só isso, mas... se você pensar em toda a jornada do colaborador, dessa parte de recrutamento, né? Do talento, né? Porque na jornada do talento tem o antes da contratação e o depois, né? Então, a gente tem aquela ampulheta lá que eu mostrei lá no Assemble lá. Tem os processos de campanhas para você captar, né? É como se fosse funil de marketing e vendas, né? Então você tem lá os leads e tal, você tá conversando com essa galera, você viu que essa galera tem interesse no que você faz, né? No teu produto e tal, você mediu o interesse de alguma forma e tal. Daí surgiu uma vaga. Quem que você vai contratar? Você já tem esse público nutrido, entendeu? Você não tem que sair... Abriu a vaga... aleatoriamente. Abriu a vaga agora, e aí? Como que eu contrato agora? Não, você já tem um público
que você já nutriu, você já conversou, ele participa das suas coisas, cara, fica muito mais fácil de você contratar, entendeu? Então é basicamente isso. Cara, isso lá fora já tá bombando. Aqui já não é tão comum ainda. Aqui, a gente tem uns 40, 50 clientes, são tudo empresas enterprise, assim, que fazem esse fluxo, tá? Mas fazem esse fluxo, assim, ainda é um desejo deles fazer esse fluxo. Não é algo que poucos colocaram esse fluxo para rodar na prática e estão tendo resultados efetivos com isso, tá? Mas funciona. Mas a gente já tem cases de uma galera que consegue ter resultados com isso, tá? Lá fora já é bem comum ter esse fluxo, tá? Já é default, assim, de algumas empresas. Então, dá para você encantar o seu ou talento ou seu colaborador na jornada toda. Então, Mas aí tu falou do pré, né? E pré. o pós? O pós, por exemplo, a gente tem... Você pode mandar e-mail em massa, você pode fazer um chatbot de... fazer perguntas, fazer pesquisas, enfim. A gente tem muitos casos de chatbot tanto de onboarding, né, para você pedindo as documentações, pedindo as coisas assim, quanto de, NPS, né, até offboarding, né, a gente pergunta algumas coisas, a gente tá com umas ideias de colocar machine... Só uma coisa, o NPS, né, para quem não sabe... Dá uma explicada aí pra que é. Eu não lembro exatamente qual que era a sigla, você lembra? NPS, que é o Net Promoter Score de employers, né? Boa. É uma taxa, é um número, né, que fala o quão bem você tá se desenvolvendo. É isso, né? Do quanto que você tá desenvolvendo dentro da empresa. E esse número ajuda na hora de fazer promoções. Tô certo? É uma nota que o colaborador dá para a empresa. Ah, tá. É o contrário. Não, então é outra coisa que eu tava pensando. Então, o NPS é uma nota que o colaborador... é verdade, tá. Que o colaborador dá para a vivência dele dentro da empresa. Então, o quão bom tá a equipe, o quão bom é o gestor, o quão bom é o processo de onboarding, o RH, a relação deles dentro da empresa. Isso. É isso. O que eu tava pensando era outra coisa. Daí... Por exemplo, se ele dá 9 ou 10, quer dizer que ele vai promover a empresa. Ele tá, super comprado, super engajado em ser um embaixador da empresa. Então, a gente teve alguns casos até... Eu não sei profundamente, assim, todos os casos que tiveram, mas... Algumas coisas que me chamaram a atenção lá foi, por exemplo, a gente ajuda muitas empresas nas redes sociais delas, de carreiras, ou redes sociais da empresa mesmo. E teve alguns casos de... pessoas reclamando. Que são os detratores. Os detratores, mas não funcionários. Detratores que às vezes não passou em alguma coisa, ou um cliente da empresa que tá falando mal. Sabe? Alguns detratores assim. Não ex-funcionários especificamente. E porque tudo isso que eu tô falando, né, a gente chama de employer branding, né? Tudo que você possa imaginar assim o RH tem uma função também de marca da empresa, né? Uhum. E daí quando rolou esse detrator aí e tal, e daí a empresa era tão assim bem avaliada pelos colaboradores que a empresa respondeu pra gente, vocês não precisam atuar nesse caso, né? E daí a gente, beleza, não vamos atuar em nada, não vamos se posicionar, né, pela empresa. Elas contratam a gente pra gente se posicionar, mas eles falaram que não para esse caso, e a gente viu que os próprios colaboradores, eles estavam defendendo a empresa. Caramba! Então, o quanto isso era importante, né? Ter um branding de marca, de empresa, employer branding, que a gente chama, forte, né? Porque daí os seus próprios funcionários, eles vão te defender, né? E daí a gente ajuda nisso tudo que a gente chama de employer branding, né? A ter essas jornadas encantadoras, a ter colaboradores altamente embaixadores, né, da empresa, né? Então é basicamente isso. Então você disse do pré, né, que é a captação, do pós, que é o funcionário entrou, então ele precisa ganhar os seus acessos, precisa conhecer o organograma da empresa e tal. Vocês ajudam com isso, aí tem chatbots, outros serviços.
E eu lembro que você tinha comentado lá no Assemble, né? Pra quem não sabe, o Sérgio palestrou lá no Assemble BH. E a parte de offboarding, né? Como é que é a parte do offboarding? Tá, daí, por exemplo, a gente pode dar uma solução de um chatbot para a pessoa escrever o que ela quiser, né? Eu até estava comentando que a gente tem algumas ideias de pegar fazer alguma inteligência artificial ali, um machine learning, para começar a captar o que o funcionário está escrevendo com esse chatbot, para avaliar a intenção dele, né? Se ele está sendo propositivo, se ele está falando bem ou se ele está sendo um detrator, né? Então, fazer uma análise de sentimento do chatbot ali para ajudar as empresas a falar assim, dos últimos 100 ou 10 colaboradores que saíram, né? Quanto eles reclamaram muito, né, no chatbot, ou quanto que eles saíram bem e tal, eles falaram bem da empresa e tal. É uma sacada, talvez. Boa, legal. Mas dessa forma que a gente pode... Tem outras formas, eu não sei todos os cases assim, que dá pra fazer, mas dá pra encantar de alguma forma, assim, dá pra você, sei lá, se despedir do funcionário, ou fazer algum e-mail falando alguma coisa, desejando, né, sucesso, enfim, dá pra você imaginar algumas coisas automatizadas, assim, desse sentido. Perfeito. Isso é legal, né? Que é muito ruim você sair de uma empresa que você chega lá pra trabalhar às 9 da manhã, você já não tem mais acesso, nem o cartãozinho na catraca lá na porta entra mais. A gente brinca, né? Só que uma amiga me contou um caso que ela trabalhava numa empresa de engenharia civil, né? Uma outra área completamente diferente, muito mais dura, fria, né, que a nossa, mas que teve uma pessoa que foi trabalhar no outro dia, que chegou lá, o cartão já não passava, sabe? E já foi, putz, entra aqui que você tem que pegar, e já pega as coisas e vai embora. Caramba. Nem fala com ninguém, não dá tchau, só pega as tuas coisas e casa, sabe? Então isso é uma situação de offboard que eu nunca gostaria de passar na minha vida, né? E a gente fala muito em TI, né, pelo menos é o que eu vejo, porque é a área que a gente está inserido, sobre offboard humanizado, né, que é você dar uma mão ali pra pessoa, você conversar com ela, dar um feedback do porquê ela tá indo embora, fazer aquela ajuda na dispensa, né, e a Matchbox, ela ajuda nesse processo também, fora o e-mail automatizado e o que a pessoa conversa ali com o chatbot. A gente é um serviço ali de consultoria, né, eu acho que as empresas, eu acredito que elas tenham esse sentimento. Elas não contratam a gente para isso especificamente, tá? Uhum. Mas a gente dá todo um suporte, tem toda uma consultoria para alguns processos ali dentro, tá? Quando eu falo muito de desligamento, né? Até eu citei algumas coisas lá, a gente fala que, não pode ser algo surpresa, né? Não pode ser algo inesperado pro cara. Ele já tem que ter um plano de ação pré-conversado ali com o líder, para ele mudar de postura, né? Então, quando a gente fala de desligamento, tem que ser muito alinhado, né? O cara... ele não tá conseguindo entregar, e daí ele não tá pedindo ajuda, né? Pode ser uma situação assim, ele não tá conseguindo entregar as demandas que tem, e daí, de alguma forma, ele não pede ajuda, né? O que será que eu preciso falar isso para ele, né? Uma rotina de feedback, né? Sentar, dar a chance da pessoa melhorar. Se ela não melhora, a gente mostra, né? Que ela não melhorou ali. E, por fim, vem o desligamento. Isso. Então, de alguma forma, você como líder, você tem que fazer isso, né? Não adianta você chegar com uma carga, né? Tipo, descarregar tudo na pessoa ali no desligamento, que a pessoa vai se sentir, né? Nem sabia disso, né? Ela vai... Primeiro que as pessoas no desligamento, geralmente alguma pessoa que a gente vai demitir, né? A pessoa tenta de alguma forma... remediar ou retrucar o que você tá falando, né? As pessoas que já fizeram algum tipo de desligamento, você vai sacar. Se você já fez, você saca, né? Tipo, vou precisar demitir tal pessoa, né? Quando você vai desligar alguma pessoa, você tem que se preparar. Então, você como líder, você tem que se preparar. Então, a pessoa, ela vai querer... Tem algumas pessoas que vão aceitar, porque você fez o plano lá, você mostrou, ficou claro para ela. E ela vai falar, não, beleza.
Tipo, e vai ser um desligamento natural, tá? Mas vão ter pessoas que mesmo você mostrando, ó, a gente falou isso aqui em tal data, depois a gente falou isso aqui que não mudou em tal data, e depois aconteceu isso de novo, né, em X data, né? Mesmo você mostrando todos os episódios, o que rolou, a pessoa ainda vai tentar se... É o verdadeiro sabonete, né? Ele vai tentar sair na tangente, tentar mostrar que não foi culpa da pessoa. Não foi culpa minha e tal, sabe? Então, geralmente vai acontecer isso, né? De alguma forma, a pessoa vai jogar a culpa no time, ou no produto, ou não sei o quê, ou vai colocar algum empecilho na tecnologia, algumas coisas nos seus processos que você tem como líder. Em algum, ela vai colocar culpado em alguma coisa, né? Mas você tem que estar tranquilo de que, na sua posição, que você tentou, preocupado primeiro com a pessoa, né? Com preocupação genuína pela carreira dela e porque, por exemplo, eu vou demitir porque às vezes vai ser melhor para ela. Porque aqui não tá funcionando para ela, entendeu? Então, você tem que trazer uma preocupação genuína pela carreira dela, né? E trazer o que aconteceu, trazer os fatos ali, sem se preocupar no que ela vai falar depois ali, né? No que ela vai se desculpar. Boa. E tá tranquilo da sua posição. Tipo, não encontrei nenhuma alternativa, foram esses os fatos e tô tranquilo da minha decisão, entendeu? Então, levar isso, assim, acho que isso e tá bem intencionado, tá? Com a pessoa, não quero ferrar ela. Tipo, eu tô preocupado que aqui ela não tá se desenvolvendo e aqui ela não tá conseguindo se desenvolver, não tá saindo desse embaraço que a gente tentou, sabe? É que é uma faca de dois gumes, né? De um lado é a empresa, o negócio e o produto que você tem que sustentar, tem que fazer acontecer. E de outro lado são pessoas que estão trabalhando com você para fazer aquilo. Se uma pessoa não tá se desenvolvendo, ela vira como é que fala quando uma perna bamba, sabe? Da cadeira, da mesa? E começa a atrapalhar. Então você acaba tendo que tirar aquela pessoa dali para você dar uma vazão maior de tarefas, né? E ainda manter a saúde do produto. Porque tem pessoas, e isso é normal, né? Quando a gente ainda não entra na posição de líder, a gente não tem essa visão. De que, deixa a pessoa lá. Ela tá ruim, mas deixa ela lá. Deixa ela lá que vai dar tudo certo. Uma hora ela melhora. Já aconteceu de pessoas falarem isso pra você? A gente... Bom, eu como líder, assim, eu já tive uma fase que eu era muito bonzinho, assim, né? Que eu... Cara, eu quero ajudar muito essa pessoa e tal. Eu preciso mudar o jogo dessa pessoa e eu acredito que ela tá realmente comprometida e tal. Mas chega uma hora que você não vai vendo... você vai vendo que essa sua atitude como líder só tá piorando a carreira e a situação, né? Então você tem que pensar no time, nas outras pessoas, porque uma pessoa pode contaminar outras e né, tipo, o cara não entrega, ou o cara, tipo, ele sempre questiona muito, ou ele, sei lá, qualquer tipo de... Tô trazendo aqui diversas situações, mas algum conflito, quando tem um conflito, né, é saudável ter conflito. Mas o problema é quando isso fica, tipo, vira um confronto, ou vira algo pessoal, né? E daí, tipo, essas pessoas podem transformar nisso num confronto, né? E isso acabar atrapalhando. Lá no Assemble, foi engraçado que teve várias pessoas que me trouxeram que tinha uma pessoa ruim e que precisavam demitir e tal, blá, blá, blá. E daí teve uma pessoa que tava na rodinha assim, ela falou assim, não, quando a gente demitiu o cara que tava indo mal, tipo, o time entregou mais. Eu lembro dessa situação. Eu lembro que foi uma menina até que falou na palestra de feedback, né? Foi. É porque tem toda uma questão, né? Quando a gente começa a falar de feedback, parece que é bala de prata. Não, o feedback vai resolver tudo. Mas chega um momento que não resolve. Você dá o feedback, você acompanha, dá o feedback, acompanha, a pessoa não melhora. Ali tem que cortar, infelizmente, é o que acontece, né? Bom, Sérgio, voltando ali na parte de entrevistas, né? Uma última pergunta que eu tenho pra te fazer nessa rodada.
Como que um dev, né, que quer se tornar ali tech lead, uma das coisas que ele pode fazer é começar a ajudar nas entrevistas técnicas, né? Como que esse dev, ele conduz uma entrevista técnica? Tá. Bom, acho que primeiro de tudo é que vocês precisam, não sei, lá no Assemble, várias pessoas me perguntaram sobre, cara, meu processo ele demora, tal, né? Como que eu posso fazer? Você falou muito de simplificar o processo e tal. E daí eu dei uma resposta, sei lá, talvez não das melhores lá no dia, mas depois refletindo, eu acho que é importante o time que a pessoa vai entrar decidir também como que vai ser esse processo, né? Porque às vezes, dependendo do time que a pessoa vai entrar, eles precisam de uma coisa diferente. Não dá pra ser, às vezes, um teste, né? Genérico pra todo mundo que vai entrar na empresa, né? Então o time ele tem que tomar algumas decisões no processo. Tem que ser uma ação em conjunto. Primeiro, acho que tem que ser uma ação em conjunto com o RH, tá? Então quem que é o responsável pelo processo? É um conjunto do RH numa parte e do tech lead, do teu time ali, tá? Aí como que um tech lead deve conduzir? Cara, ele precisa, para ser um processo simples, você precisa fazer as perguntas mais na veia ali possível, né? Então você tem, sei lá, quanto tempo dura uma entrevista? 30 minutos? 1 hora? Qual que é o tempo necessário que você consegue avaliar uma pessoa, né? Eu gosto muito de fazer algumas perguntas para a pessoa responder que não sabe, né? E tem alguns perfis de pessoas que não gostam de... Acho que não gostam de não saber, assim. E eu gosto de trabalhar com gente que não sabe. Gente que não sabe, geralmente corre atrás de saber, se mostra curiosa para saber as perguntas. E daí... Tem vezes que eu encontro devs que sabem, né? Daí eu fico nervoso porque eu tenho que procurar outra pergunta para fazer para ele tentar responder que não sabe. Mas é um estilo que eu gosto, assim, mas não tem certo e errado ali de perguntas, não tem o que fazer. Mas eu acho que numa entrevista ali, num bate-papo, você tem que conduzir... a gente tem um método que a gente faz, que a gente dá um desafio ali na entrevista, né? Uhum. E esse desafio, ele pode ser para júnior, para estagiário, ou ele pode ser para um cara especialista. Na verdade, o desafio ele vai explodindo conforme a pessoa vai sendo avaliando, né? Tipo assim, vamos construir aqui um CRM. Sei lá, vamos construir... Um CRM é muito complexo, mas vamos construir uma página X aqui. Aí você vai me falando, eu vou construir, vai ter um back-end, vai ter uma API, daí a gente vai conversando aqui. Beleza, vai ter essa API, você vai hospedar onde? Que tecnologia que você vai usar? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí eu vou dando uma problemática, né? Que às vezes a pessoa precisa resolver com uma fila, por exemplo. Beleza. Geralmente o júnior talvez nem vai ir para essa etapa, entendeu? Então o júnior ele vai parar ali numa etapa inicial. Daí um cara que já é um pouco mais sênior, que já passou uns perrengues, ele vai indo para essa outra etapa. E assim a gente vai dificultando ainda mais a problemática. A gente vai colocando, beleza. E agora, e se 10 mil usuários entrarem nisso aqui ao mesmo tempo? O que vai acontecer? Legal, entendeu? Curti a ideia. Um único projeto, só que ele tem um nível basiquinho até um nível mais avançado. A gente consegue avaliar qualquer tipo de pessoa que entrar lá, entendeu? E já aconteceu de uma pessoa chegar no fim? Foi raro, porque assim, a gente sofre também com alguns problemas de mercado que falta profissionais muito sêniores hoje, né, no mercado, né? Sim. Mas teve alguns que conseguiram desenvolver bastante, assim. Colocaram diversas coisas lá que a gente nem esperava, assim. Conduziram mesmo. A gente falou, não, esse cara é bom, esse cara acho que vai conseguir resolver os problemas que a gente tem aqui. Então, mas Que legal. É um tipo de dinâmica e também porque eu vejo muito no mercado essas questões de testes, né? Então, fazer testes grandes, tipo, o mercado tá tão aquecido que as pessoas não vão escolher
né? Muitas vezes fazer um teste muito grande. Então o teste pra gente é só uma etapa pra gente abrir uma conversa, né? Então a gente pede algum teste simples, tem squad que nem pede teste mais, que já vai pra esse papo da dinâmica. Então fica muito aberto, assim. Às vezes só num bate-papo ali, às vezes você já consegue tirar muita coisa. Aí fica muito... Como que um líder responder? Não sei se eu respondi a pergunta, mas como que um tech lead consegue extrair ali na entrevista, né? Ele tem que fazer as perguntas... O resumo, assim, é fazer as perguntas certas, né? Fazer as perguntas dos problemas que vocês sofrem no dia a dia, como que a pessoa busca soluções, né? Onde que... o que ela primeiro, né? Entender mais ou menos o que ela sabe, né? O que ela manja ali. Essa dica é legal, pegar problemas que você como dev já teve, né? E jogar pra pessoa na entrevista pra ver como ela sai. É legal. Sérgio, a gente chegou no fim dessa primeira rodada, então eu vou pedir pra você deixar uma mensagem pra quem tá assistindo a gente, igual... Você participou do Marmitech, né? Participei. Igual no Marmitech. Então, esses minutos aqui agora é pra ti. Tu se despede aí da forma que tu achar melhor. Quiser cantar, recitar um poema, deixar uma mensagem, o espaço é seu. Tá bom. Bom, acho que vou deixar a mensagem mais pra quem quer se tornar um líder, assim. Se preocupar muito com essa jornada dos devs dentro da tua squad, assim, dentro da tua empresa. Não, assim, se aprofundar muito, eu não sou especialista na jornada ali, mas saber, e saber principalmente as ações, né? Estudar um pouco mais sobre práticas que você consegue aplicar ali dentro de cada etapa. Focar bastante em desenvolver as pessoas, em como que as pessoas estão se sentindo, se elas estão se sentindo... eu vejo muito problema hoje em dia em pessoas saindo das empresas porque elas não vê que elas estão se desenvolvendo dentro das empresas, seja a parte de negócio, seja a parte de tecnologia mesmo. As pessoas querem tem profissionais bons e eles não querem ficar parados dentro da empresa, eles querem se sentir que estão andando para frente, que eles estão aprendendo, estão se desenvolvendo, estão não só entregando produto, né? Não só entregando o dia a dia ali e ganhando dinheiro. Elas estão interessadas na carreira delas. E assim, você também tem que estar interessado na carreira de todos, assim. Acho que a grande dica, assim, para começar a ser um líder, né? É ter esse outro olhar, tá? Então, mesmo que você é um cara, tipo, super técnico, especialista, cara, tenha 20% ali, tenha 10% desse olhar para a carreira das pessoas, esteja preocupado com isso, que é o que vai fazer você... para você entregar, você precisa das pessoas. O seu time é o que vai fazer o teu sucesso. Então, cara, tenha um time unido, um time que todo mundo esteja se desenvolvendo, que, cara, você vai dar resultado, né? Que você vai conseguir entregar as coisas que vão exigir de você, né? Então, acho que essa é a dica, assim, para quem já tá nessa carreira aí de tech lead, tá pensando em ir para uma área mais... Daí não importa, né? Se você vai ser mais especialista ou mais gestor, tem esse olhar que vai fazer a diferença. Nem todos os tech leads têm, e você vai acabar se destacando por isso, tá? Perfeito, cirúrgico. Muito bom. Sérgio, obrigada pela presença. E, galera, eu vou continuar aqui uma segunda rodada de papo com o Sérgio, tá? A gente vai muito mais a fundo agora na jornada de talento e ações de tech lead. Então, eu te encontro lá no Plus.